Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, bendizer o Teu santo nome, suplicar pela Tua igreja. Ó Deus fiel, ajuda-nos e guarda, Senhor, as nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a Te servir melhor, nos dá mais prazer, mais graça, mais disposição e perseverança no Teu santo caminho. Ó Senhor, abençoa e guarda os meus irmãos. Sustenta a tua igreja com a tua mão forte e poderosa. Ajuda, Senhor, a cada um de nós. Nos ensina, Senhor, a estar contigo. Deus bendito, te louvamos porque tu estás conosco, Senhor. Te exaltamos, ó Deus, pela tua direção. No maravilhoso nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Estamos diante de um tema maravilhoso e devemos ler a palavra de Deus, buscar a orientação do Senhor e buscar satisfazer o nosso sentimento, o nosso desejo, necessidade de ajudar a igreja. Iniciamos o nosso trabalho há 33 anos nas ondas do rádio e continuamos. O nosso tema hoje é Dá-me a alegria da salvação de volta. Davi tinha experimentado uma queda, tinha sofrido um problema gravíssimo e ele reconcilia-se com o Senhor e pede novamente a alegria da salvação. Nós não tínhamos, no Antigo Testamento não temos uma doutrina clara, objetiva sobre a salvação, porque seria um resultado maravilhoso do ministério de Jesus. Tudo de Deus tem o tempo. Então, mesmo não tendo uma doutrina delineada sobre a salvação no Antigo Testamento, mas ele, como servo de Deus, sentia a alegria da salvação. E na condição de um servo que havia caído, ele certamente entristeceu, ficou realmente sem segurança e ele faz este pedido ao Senhor. Nós vamos ler no Salmo 51, versículos 10 a 17. Uma sábia orientação de Deus e uma sábia súplica do servo de Deus. É muito bom saber suplicar. É muito bom buscar a Deus, pedir a misericórdia. Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te delicias em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o coração quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Bendito seja para sempre o Senhor. Meus amados irmãos, é uma bênção a gente entender pelas Escrituras a necessidade de comunhão.
Bendito Deus, Senhor da glória, lemos a tua palavra, pedimos, meu Senhor, uma bênção especial pelos nossos irmãos, os nossos ouvintes, os que terão contato com as nossas publicações. Ó Senhor, abençoa cada um. Abençoa os nossos seguidores, nossos inscritos no YouTube, Senhor, nossos ajudadores, irmãos e irmãs, meu Senhor, de várias denominações, ó Deus, que abrem o coração e as mãos e nos ajudam no nosso ministério. Amado Pai, se conosco, ajuda-nos, guarda-nos. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, é muito bom ter paz. E quando uma pessoa tem comunhão com Deus, tem a graça de Deus, tem uma história na obra de Deus, na igreja de Deus, e esta pessoa cai, esta pessoa se corrompe, se contamina, tem um processo na sua vida que o faz andar para trás ou deixar de andar, é entristecedor. E eu louvo a Deus porque não conheço isso em profundidade. Já passei por algumas tristezas, algumas dificuldades, mas eu adotei no meu coração uma coisa interessante do meu tempo ainda de criança. Criado no campo, criado na tradição e da idolatria, naquela perversidade que para nós era a única verdade que existia. E como morava longe da cidade, tinha um alto que, quando a gente se aproximava da nossa cidade, a uns 6, 7 quilômetros, lá de cima do alto a gente via parte da cidade e via, claro, a igreja, o templo católico, que era o único que existia na cidade, e aquela cultura do passado que muita gente mantém, e mantém a qualquer preço, a qualquer custo. Quando se via a casa religiosa, todo mundo se curvava, se benzia. E, é claro, eu na adolescência conheci o Evangelho de Jesus Cristo e me converti, apesar de mim, apesar de não ser o cristão que eu gostaria de ser, me converti e adotei no meu coração, na condição de discípulo de Jesus Cristo, na condição de crente em Jesus Cristo, na condição de membro da Assembleia de Deus, na condição de cooperador na obra de Deus. Eu adotei no meu coração com base naquela experiência da infância. Nunca perder de vista a igreja. Não perder de vista. Lá era quando a gente começava a ver, quando a gente avistava. E fazia aquela reverência com aquela casa de ídolos. E eu me refiro no trabalho do Senhor, o congregar, o participar. Nunca perder de vista a obra de Deus, nunca perder de vista a igreja, nunca perder de vista a congregação, nunca deixar de estar presente na congregação. Por quê? Eu louvo a Deus porque não tenho a experiência profunda. Tive dificuldades algumas vezes, já são 55 anos. Tive alguma dificuldade, mas me afastar, me ausentar, sair total das costas, não. E mesmo assim eu sei que é ruim. E o salmista, que era um homem profundamente dedicado, consagrado desde a sua infância e juventude, ele estava num estado lastimável no seu emocional. E neste salmo, que é um salmo da reconciliação, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Porque ele tinha consciência, ele usou de um artifício para fazer, para acobertar o seu mal, o seu pecado, a sua falha gravíssima. E não era um testemunho digno de uma pessoa que conhecesse o Senhor. No versículo de número 11, ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Nós temos três referências ao Espírito Santo, assim, desta natureza, no Antigo Testamento. 2 no livro de Isaías e esta aqui no Salmo 51. O Espírito Santo aparece 3 vezes, assim, Espírito Santo aparece 3 vezes no Antigo Testamento. E uma é esta, e ele tinha consciência que o Espírito Santo era
presidente na sua vida, era residente na sua vida, era um selo, muito embora não houvesse a doutrina, mas havia comunhão. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Voluntariado, voluntária, vontade, voluntário, é decisão, vontade, é um esforço do ego. É você fazer a vontade de Deus e não a sua. Isso é voluntariedade do coração. Dá-me um espírito voluntário. Eu quero servir a Deus não é porque alguém força, não é porque alguém induz. Eu quero servir a Deus não é porque alguém conduz, alguém força, tem alguma coisa, algum interesse por trás disto. Eu quero servir a Deus com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores. Resolvido o problema com Deus? Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Não tem saída, o homem não tem saída, ninguém tem saída. A única saída é consertar com Deus, se consertar com Deus, se converter de fato, decidir andar com Deus, buscar a presença de Deus, seguir o caminho de Deus. E isto ele já estava decidido e ele diz aqui que estando consertado, estando resolvido o seu problema com Deus, que era a tristeza, a impureza do coração e o receio de ser lançado fora e perder também a comunhão com o Espírito Santo. Aí ele está disposto a ensinar o caminho de Deus aos transgressores e aos pecadores, para que houvesse conversão. Aí no versículo 14, meus amados irmãos, ele faz uma confissão pública com todas as letras do seu grande mal. Ele, na verdade, cometeu um adultério. E por causa do adultério dele, ele fez um homem morrer. E ele se expõe aqui na presença de Deus. Na verdade, na presença de Deus é bem-aventurado quem se expõe. E ele se expõe na presença de Deus dizendo: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Livra-me dos crimes de sangue. Ele tinha matado muita gente porque era um soldado, fez muita guerra, foi um homem valoroso, um homem valente. E naquele tempo e no tempo atual, nunca foi diferente. Naquele tempo era na espada e na lança e hoje também, quando não na covardia. E hoje existe muita covardia, naquele tempo não, resolvia na lança. E ele ainda usava uma funda que era praticamente inescapável da funda dele. Então, ele diz: livra-me dos crimes de sangue. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Não tem quem possa, não tem quem tenha liberdade, não tem quem tenha disposição para glorificar, bendizer o Senhor estando com as mãos sujas de sangue, estando com o coração cheio de impureza, estando irado, estando cultivando o mal, e uma pessoa iracunda, perversa. É impossível servir a Deus com fidelidade. Vai para a igreja, participa disto, participa daquilo, se tiver dinheiro, faz doações para cá, para lá, como se estivesse barganhando, mas termina na infelicidade, porque o que faz e o que vale, de fato, para quem conhece o Senhor, é a comunhão, é o espírito voluntário, o coração aberto, a mente aberta para Deus, disposição para confessar diante do Senhor todos os seus fracassos e o que ninguém pode ouvir nem saber, nós dizemos a Deus. Isto é maravilhoso. E aqui ele deixou público e registrado. É público e notório. Ele confessa: livra-me dos crimes de sangue.
além dos muitos mortos que ele certamente tinha feito injustiça. Basta falar de um episódio nojento que aconteceu na vida dele. O Saul, querendo acabar com ele ou fazer uma prova praticamente mortífera, pediu um dote, que era prepúcios de 100 filisteus, e ele trouxe 200. E não acredito que tenha ficado ninguém vivo daqueles homens. Não era uma coisa para se fazer amigavelmente. Então, ele confessa diante de Deus, ele está fazendo um concerto com Deus, ele está fazendo uma aliança, restaurando a sua vida para o resto dos seus dias e por toda a eternidade. É por isso que ele tinha, na verdade, ele tinha a graça, ele tinha aliança com Deus, ele tinha quebrantamento. Muito embora tivesse passado por aquele processo doloso e doloroso. Aqui ele diz ainda para Deus: abre, Senhor, abre os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios. Como ele estava convicto. Para que Deus quer cabrito? Para que Deus quer carneiro? Para que Deus quer boi? Para que Deus quer sacrifício de animais ou de aves? Se Deus é o Senhor da glória, o Senhor o rei, o reino do mundo, o reino da terra, o reino mineral, o reino vegetal, todos os reinos, o reino animal, tudo é do Senhor. Então, ele sabia que não era o seu holocausto que ia abrir a porta da comunhão. Não era o quebrantamento. Pois tu não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas, tu não te delicias com holocaustos, tu não te deleitas com sacrifícios, com morte de animais, tu não te deleitas. Os sacrifícios, olha a convicção deste homem. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Meus queridos irmãos, é maravilhoso quando nós expomos aquela comunhão que sentimos. É maravilhoso quando nós deixamos claro que servimos ao Senhor e não existe aqui nenhum interesse no nosso serviço, no nosso labor, na nossa decisão de andar com Deus, de renunciar ao mundo e ao pecado. Não existe nada fora a comunhão que nos motive, que nos leve, que faça a gente se mover em direção ao Senhor e ao seu santo monte, a sua aliança. Não existe. É a comunhão através de um espírito voluntário, através de um coração quebrantado, através de um coração puro, purificado, não pureza humana, bondade humana, mas purificado pelo Espírito residente, o Espírito Santo. E ele diz: não retira de mim o teu Espírito Santo. O Espírito Santo para os servos de Deus, meus amados irmãos, é como oxigênio. Se tirar o Espírito Santo da vida de um verdadeiro crente, ele morre de tédio, ele morre de tristeza, ele morre de trauma, ele deixa de pregar, ele deixa de ensinar, ele deixa de cumprimentar os irmãos, ele evita, ele deixa, ele sai do caminho, ele envereda. Mas, em comunhão com Deus, em comunhão com a sua igreja, consciente de que não é merecedor, consciente de que é a bondade de Deus que move a gente em direção ao altar, é a bondade de Deus que leva a gente a se prostrar diante dos céus, diante do Todo-Poderoso, onde não tem segredo, porque Ele conhece o mais íntimo do nosso sentimento. Não há segredo. Eu posso ter segredo com meus pais, com meus filhos, com meus irmãos. Eu posso ter segredo com a minha liderança. Podemos ter segredos.
É possível, em alguns casos é necessário manter determinada descrição, determinado segredo, porque existem pessoas maldosas e muitas vezes também pessoas que têm uma facilidade incrível de se regozijar com o fracasso, com a queda de alguém, com alguma dificuldade que vem ao seu conhecimento. Mas, diante de Deus, você expõe. Tem uns textos das Escrituras que são muito consoladores para mim. Um é o texto de Ezequias, o rei, que recebeu uma carta insultando ele, insultando o próprio Deus. Era o Senequeribe querendo humilhar e oferecendo realmente só muito sofrimento. Ameaçava e trazia um relatório das suas ameaças. Eu destruí fulano, cicrano, eu destruí o reino tal e tal, e não se engane, não pense, e não engane os outros com o negócio de senhor, 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 porque não tem ninguém que faça escapar da minha mão. O rei recebeu aquela carta, sabia, o rei tinha um pequeno exército, o rei tinha um pequeno país, Israel, o rei realmente era um pequeno rei, uma pequena autoridade, um pequeno país, um pequeno exército. E o ameaçador era a superpotência da época, o Senequeribe. Era o Senequeribe com o seu império assírio, com toda forma de violência e crueldade. Nunca deixou um rei que ele tomasse o reino, nunca deixou um rei sem pelo menos furar os olhos. Eles furavam os olhos, cortavam os tendões dos pés, das mãos, cortavam os dedos polegares, fazia todo tipo de crueldade e miséria e ameaçou Ezequias de uma forma terrível. O Ezequias pegou aquela carta, foi para a presença de Deus. Eu não sei, o texto não diz que ele botou no chão, mas eu acredito que sim. Estendeu aquela carta na presença de Deus e disse: aqui, leia, Senhor, esta ofensa, esta agressão é contra ti. E aquele homem estava tão profundamente quebrantado, se colocou diante de Deus de uma forma tão profunda, que Deus mandou o profeta e disse: conte comigo. Você não vai sofrer, ele não vai vir aqui, ele não entrará nessa cidade. E, na verdade, Deus deu o livramento, porque diante da ameaça, diante do nosso possível fracasso, fique em silêncio em relação aos homens, fique em silêncio em relação aos outros, não busque segurança em nenhuma ajuda humana, mas se apresente diante de Deus, abra o verbo com o Senhor, fala com o Senhor e Ele certamente operará. Portanto, meus queridos irmãos, é maravilhoso a gente aprender nas Escrituras. Um homem que tem conhecimento do Senhor, uma mulher que tem conhecimento do Senhor, ficar separado, ficar distanciado, ficar sem esta comunhão é uma tragédia espiritual. Por isso o salmista chega e diz: ó Senhor, dá-me um coração puro, renova em mim, cria em mim um espírito reto e não retira de mim o teu Espírito Santo e me dá de novo a alegria da salvação. É maravilhoso. Eu sou feliz com Deus. Sou feliz na minha família, na minha igreja, na minha atividade. Sou feliz. Nestes últimos tempos tenho passado por alguns probleminhas, mas não altera um milímetro na minha comunhão, na minha decisão. Não existe força que me tire esta alegria de servir, mesmo tendo consciência da minha estatura tão pequena. Meus queridos irmãos, não falhem quanto a isto, não perca de vista o templo do Senhor, a igreja do Senhor, a casa do Senhor. Aqui não está certo, aqui
não está dando certo, aqui não está dando bem, aqui eu não estou conseguindo. Vá no outro lado. Não nos falta uma porta de acesso ao altar. Não falta, irmão, quem anda com Deus nunca, jamais ficará sem acesso ao altar. Não fuja, não esqueça, não permita a você mesmo perder de vista a casa de Deus, a congregação do Senhor, o povo de Deus, o altar de Deus, o altar da comunhão. Que o Senhor abençoe e guarde os meus irmãos, enchendo de graça, de vitória, de vigor, dando, na verdade, a alegria da salvação, o gozo da salvação. Já podemos antecipar, já podemos antever as grandezas que acompanham a salvação, dons extraordinários, além de tudo, a adoção de filhos, o Espírito de Deus fazendo a gente se sentir exatamente como um resgatado. Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família. Deus te abençoe e te guarde. E se alguém está caído, ouvindo esta palavra, se sente arruinado, se sente sendo puxado para trás ou prostrado, te levanta, pede a graça, confessa ao Senhor a sua queda, o seu fracasso e começa a andar novamente. Ele vai te abençoar. Vamos orar. A oração hoje é pelos que estão andando para trás, ficando para trás por causa de corrupção ministerial, escândalos pastorais, ou qualquer que seja o problema, fica com Deus que você sai vitorioso. Bendito Deus, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela doce comunhão com o Teu Santo Espírito. Abençoe e guarda os meus irmãos, enche de graça cada um. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, guarda a Tua igreja da cidade e no campo, levanta os que estão caídos, encoraja os que estão, Senhor, temerosos, fracassados, andando para trás, e dá, meu Senhor, disposição aos que se sentem ameaçados. Tira, Senhor, de cada servo Teu o temor medroso, o temor, o receio, e encoraja a Tua igreja para as batalhas. Senhor, nós batalhamos com as Tuas armas, ajuda-nos, fortalece as nossas mãos. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.